Flávio Bolsonaro aciona a OAB e pede para retomar as visitas ao pai. No início da terça-feira, da tarde desta terça-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil emitiu uma nota pressionando o ministro do STF. Flávio Bolsonaro não se apresenta apenas como visitante ou familiar do custodiado, mas também como advogado constituído. Está aí na tela para vocês, então, Oeste Urgente aqui para nossa audiência, já abrindo a edição de hoje com esse Oeste Urgente, posicionamento da OAB. Claro que para reverberar esse e os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos então dar boa tarde às nossas superpoderosas. Já estão aqui conosco. Fabi Barroso, boa tarde, seja muito bem-vindo ao JDO2. Boa tarde, Geisiane, boa tarde, Berenice, que acho que não está tão frio em Brasília quanto está aqui em São Paulo, hein, Berê? Está frio a beça. É verdade, é frio em São Paulo, estamos sofrendo por aqui. Berê, boa tarde, seja muito bem-vindo ao JDO2. Berenice Leite. Obrigada, Geise. Boa tarde para você, para a Fabi. Realmente aqui em Brasília o clima está bem gostoso, não está frio não, até porque eu não gosto de frio. E, Geise, estamos ornando novamente, né? Será que estamos em luto pela nossa democracia diante dos últimos acontecimentos? É isso, estamos ornando, Berê, estamos de luto. Hoje a Fabi veio num verde esperança, mas estamos aqui de luto pela liberdade do nosso país. Olha só, Fabi, começo por você. OAB resolveu se posicionar. Ora, olha só quem deu as caras. OAB falando a respeito dessa questão do Flávio Bolsonaro, como muito bem frisado, desde ontem, na verdade, esse debate, desde a decisão do Moraes, na verdade, esse debate já está na opinião pública. Além de filho, ele faz parte da defesa de Jair Bolsonaro. Sendo assim, na prática, ele está impedindo que o Bolsonaro acesse um dos advogados que compõem ali a defesa dele. Quero te ouvir a respeito, Fabi. Inventaram uma vinheta de milagre, gente. Vê se é breaking news, né? É milagre, ó, milagre. Eu falo rindo, gente, estou sendo bastante irônica, porque nós vamos aí, já estamos 7 anos com o inquérito 4781, o inquérito das fake news, em que houve, né? Eu sei de inúmeras denúncias à OAB, falando a respeito de violações das prerrogativas dos advogados, constantemente feitas pelo ministro Alexandre de Moraes. Né? Tem julgamentos icônicos onde foi cerceado ali na frente de todo mundo o direito do advogado de falar. Teve a defesa do presidente Bolsonaro que, à época do julgamento dele, disse que também não teve, né, tempo para fazer a apreciação das provas apresentadas, e realmente eram vários gigas. E a gente vem falando com a OAB, e a OAB sempre naquela situação de, lógico, dar o tapinha nas costas, até segunda-feira está resolvido. Só que ela não falava qual era a segunda-feira, né? Então foi ontem. Ontem, segunda-feira, resolveu acordar, preparar uma petição e finalmente se manifestar num processo ao ministro Alexandre de Moraes, coloca a vinheta de milagre, pedindo ali que seja restabelecido algo que foi rompido no processo do presidente Bolsonaro, que é a comunicação com ele e seu advogado, que por coincidência ou não também é seu filho, mas de fato ele está constituído formalmente nos autos. Se ele está constituído formalmente nos autos, não há o que se discutir. É uma garantia fundamental do preso, né? É triste a gente falar preso, mas é uma garantia fundamental que a OAB, numa carta, gente, cheia de amor, ela não foi firme, né? Já ia esperar demais. Aí a nossa produção é muito rápida, já colocou a carta aí, no caso aí apenas como visitante ou familiar. Veja, a OAB aí está sendo muito levezinha de falar assim, mas também como advogado constituído, explicando isso que eu estou falando, essa condição jurídica exige que eventual restrição de natureza pessoal, a produção cortou aqui, de natureza pessoal, mostrando que essa questão ela não quer entrar no mérito, ela não quer discutir, ela não quer entrar na briga com Moraes, ela quer somente dizer, por favorzinho, ministro Alexandre de Moraes, respeite uma lei, não é algo da cabeça de alguém, é uma lei. A lei é o Estatuto da Advocacia que garante realmente a todos os réus, não é ao presidente Bolsonaro, a todos os réus deste Brasil, o direito de falar com seu advogado. Ele pode obedecer, como disse a OAB, algumas regras, mas jamais proibi-la, ou muito menos, né, numa inovação jurídica completa, de suspender
por 90 dias direitos fundamentais do Flávio Bolsonaro, que tem como direito, como advogado e filho, né, visitar o seu próprio pai e o seu cliente. Berenice Leite está então este urgente aqui para nossa audiência. A OAB se posicionando a respeito desse caso do Flávio Bolsonaro, Jair Alexandre de Moraes proibindo por 90 dias a visita de Flávio ao próprio pai. Lembrando, Flávio Bolsonaro faz parte aí da equipe de defesa do Jair Bolsonaro. Eu quero trazer aqui também o presidente nacional da OAB, o Beto Simonetti. Por mais de uma vez, a equipe do Jornal da UES, segunda edição, já tentou conversar com o presidente nacional do Beto Simonetti. O espaço continua aberto aqui. Nós queremos ouvir o presidente nacional, o que ele tem para dizer a respeito da situação do país, em termos do judiciário, enfim, tudo. E só para arrematar aqui, Berê, o Antônio Gramsci, preciso trazer a sociologia, sou socióloga, o Antônio Gramsci escreveu os cadernos de um cárcere na prisão, durante o regime do Mussolini. Então, quer dizer, o Alexandre de Moraes não permite sequer uma visita, enquanto um dos teóricos mais badalados da esquerda brasileira fez a sua obra durante a prisão. Pois é, mais expressa a liberdade, não é mesmo? Até mesmo de dentro da prisão. Agora, Geise, o caso do Beto Simonetti, né, a gente tem que lembrar, inclusive, que essa manifestação de hoje da OAB Nacional não tem a assinatura dele, até porque ele não está no exercício, está afastado, está licenciado, está em viagem, então é um substituto que assina ali junto com a Procuradoria da OAB. A OAB que já foi acionada por diversas vezes por advogados. Ainda ontem, na live do senador Flávio Bolsonaro, ele pede ali, né, ele aciona a OAB para que se manifeste com base no Estatuto da Advocacia, e um grupo de 9 mil advogados que fazem parte desse grupo de advogados da direita, que, como eu disse, e de novo, não é a primeira vez que pedem aí que a OAB interceda por esses profissionais do direito que não conseguem ter acesso aos autos, isso desde a época do inquérito interminável, o inquérito das fake news que colocou jornalistas, influencers e tantas outras pessoas, sempre do aspecto político de direita, como alvo de busca e apreensão, né, e foram incluídas no processo e não tinham nem como se defender porque não sabiam sequer do que estavam sendo acusados. Então, essa era uma reclamação dos advogados. E o próprio processo, né, do 8 de janeiro também, nós vimos várias arbitrariedades onde os advogados perderam a chance de fazer a sustentação oral. Isso foi designado depois de um vexame, né, porque os advogados estavam ali passando vergonha nos ministros, expondo que a Constituição não estava sendo cumprida, a individualização de conduta. Nós vimos uma condenação em massa de pessoas pelos mesmos crimes e ninguém teve ali a sua conduta individualizada. Depois de passarem vergonha nas primeiras audiências, determinaram que as defesas deveriam apresentar as suas sustentações por um arquivo, né, de forma digital, e muitos advogados com quem eu conversei de processos do 8 de janeiro disseram que apresentavam a sustentação oral, por exemplo, à meia-noite, meia-noite 1, meia-noite 2, já tinha ali a recusa daquilo que eles estavam pedindo. Quer dizer, não houve tempo sequer para analisar, para ler toda a sustentação oral, que às vezes tinha 20 minutos e eles mandaram ali via online. Um desrespeito com os advogados. E, por fim, e não menos importante, lembrar que nós tivemos o caso em que o ministro Alexandre de Moraes abriu uma sindicância contra o Conselho Nacional de Medicina, e nem a essa época, né, quando o Jair Bolsonaro estava hospitalizado, a OAB se manifestou. Então, vejo como um aceno positivo, né? Não sei o que teria motivado, talvez o pleito eleitoral, né, essa insegurança jurídica que pode escalar, mas desta vez percebemos que sim, a OAB Nacional se manifestou e que comece a fazer isso mais vezes. Agora, isso não quer dizer que o ministro Moraes vai acatar, até porque ele passa por cima de qualquer pessoa, qualquer autoridade, designações até da própria Procuradoria-Geral da República, quando contraria. Geise.